Aleluia. Nós somos limitados, né, queridos? Mas o Senhor, Ele está acima das nossas limitações. O Senhor é soberano, e graças a Deus, o Senhor está cuidando do seu povo, da sua igreja. E podemos ver em situações como essas, né? A mão do Senhor, a graça do Senhor. É isso que nos dá paz. Seria muito difícil nos envolver com a igreja da forma que nós nos envolvemos, sem ter a certeza que a mão do Senhor está diante de nós, né? E que bom que é assim. Que bom que o Senhor guarda a vida do seu povo. Isso é muito bom. Eu creio que uma situação como essa nos constrange, né? Eu creio que tanto eu, como o Tarcísio, como o próprio Felipe, né? Se estivesse aqui, estaria constrangido, acanhado por uma situação como essa, né? Mas ao mesmo tempo, queridos, nós estamos aliviados, né? Nos sentimos alegres. É uma mistura de constrangimento, mas com alegria, né? Com alegria de poder ver a família do Luciano resgatando, né, tudo aquilo que eles tinham antes, né, sendo cuidados. Eu digo assim, que o Senhor cuidou de nós. O Senhor cuidou do presbitério, nos livrando do erro, né, em primeiro lugar. E depois o Senhor cuidou do Luciano, né, livrando do sofrimento por isso. E então, para mim, é um motivo de alegria. Constrangimento, mas alegria. Estamos agradecidos ao Senhor por isso. Amém, amados? E por sinal, hoje nós vamos falar, eu estou no meu coração, né? Eu creio que o Senhor está nisso, que nós vamos falar sobre dar continuidade àquele tema, né? Da comunhão dos santos, né? E do nosso relacionamento como igreja. E amados, e eu creio para que nós possamos corresponder à vontade de Deus nessa questão de que somos igreja, de que somos corpo de Cristo, do nosso convívio, né, como família, nós precisamos estar fortalecidos pela fé. É a fé que nos sustenta e que nos dá essa estrutura, né? E continuando, como continuação aqui, queridos, do tema que meditamos na reunião de março, né? Hoje eu queria ver com vocês algo que, segundo a palavra de Deus, pudesse gerar fé. Essa fé, né? Isso nós podemos contemplar. Então, o tema de hoje seria a natureza da nossa relação. Olhar para a natureza da nossa relação, amados, segundo o que está declarado na palavra de Deus. Na reunião geral de março, eu dei uma boa introdução no tema relacionamento entre irmãos, e foi onde eu busquei, amados, transmitir a vocês o grande valor do nosso relacionamento, sem esconder o seu preço, né? Falei do seu preço.
busquei trazer o entendimento que o alicerce do relacionamento dos santos tem que estar na fé, e não nos sentimentos, na alma. Lembra que eu falei para vocês sobre afinidade, né? Tal como que lugar que ocupa a afinidade no nosso relacionamento. E amados, continuo afirmando, né, que todos os sentimentos que são favoráveis, né, ao nosso relacionamento como igreja, eles precisam ser cultivados. Mas não podemos ter a base da nossa comunhão nas emoções, nas coisas da alma. Entendemos também lá, amados, que é necessário que vejamos as dificuldades que surgem no meio do nosso relacionamento, né? Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E essas imperfeições deixam marcas que trazem sofrimentos. O Luciano, acho que passou por isso, né? Passou por isso. Sofrimentos, dores, aflições, né? Mas, amados, nós precisamos ver essas coisas, né? Esses sofrimentos, essas coisas, como oportunidades. Oportunidades para nos exercitarmos de tal forma, amados, que se desenvolva em nós preciosas características de Cristo. Coisas como humildade, mansidão, amor, paciência, perdão. Essas coisas que nós vimos na vida de Cristo e ficamos admirados. Então, estas coisas que acontecem no meio da igreja contribuem para que possamos nos exercitar, né, nessas preciosas características de Cristo. Com tudo isso, nós vimos também, amados, que a harmonia entre os irmãos agrada o coração de Deus. O Senhor mesmo fala em sua palavra: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então ela agrada ao coração de Deus. Interessante que Deus não precisa de nós. Nós que precisamos do Senhor. E se isso agrada o coração de Deus, não haveria de agradar o nosso coração também? Nós que necessitamos do Senhor, necessitamos de tudo que Ele nos provê. Amados, então hoje eu quero dar continuidade no tema relacionamento entre os irmãos, meditando junto com vocês na natureza de nossa relação. Isso é, meditando em verdades capaz de gerar fé, mas não aquela fé subjetiva, aquela fé mística, né? Não apenas isso, mas aquela fé que, como um dínamo, gerador de poder para cumprir o quê? Os principais mandamentos que devem se desenvolver nesse relacionamento entre os santos. Então, uma fé que proporciona graça, que proporciona poder para nós podermos obedecer os mandamentos que devem se desenvolver nessa relação, né? Por quê? Porque os mandamentos, eles expressam a vontade de Deus. A vontade de Deus, amados, dá direção capaz de produzir esse ambiente que seja agradável a Deus e um ambiente propício para o nosso desenvolvimento em Cristo. A primeira verdade que nós precisamos colocar lá no fundo do nosso coração, precisamos olhar para essa verdade.
e cultivar na nossa mente, no nosso coração, é quando o Senhor nos diz assim, que os mandamentos dele não são penosos. Mas por quê? Porque isso é fácil? Os mandamentos do Senhor são fáceis? Não, eles não são penosos. Simplesmente por uma causa. Essa causa basta para nos orientar. Que causa é essa? Porque está declarado assim na palavra de Deus. E se está declarado assim na palavra de Deus, o que nós temos que fazer com isso? Nós temos que crer. Vamos dar uma lidinha lá em 1 João 5,3. Os mandamentos não são penosos. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque esse... Desculpa. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E olha o que a palavra declara, amados. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus. E o que nós fazemos com isso? Nós cremos. Tão somente nós cremos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Mas como é a nossa carne? Quando nos damos conta, amado, dessa proposta de Deus, é natural que logo nos venha à mente as dificuldades que teremos que enfrentar para viver essa verdade. As dificuldades que teremos que enfrentar para viver esse relacionamento intenso com os nossos irmãos. Por quê, amados? Por que nos vem à mente estas coisas, as dificuldades? Porque, por um lado, nós nos deparamos com as nossas limitações. Habitamos ainda nesse corpo de pecado. E isso promove limitações. Por outro lado, nós temos os mandamentos que são extremamente desafiadores. Temos a nossa limitação e, por outro lado, os mandamentos são desafiadores. Se fixarmos os nossos pensamentos, né? Se colocarmos os nossos olhos nessa situação dificultosa, se continuarmos entrando por esse caminho de mente, o que vai acontecer? Nós desistiremos antes de qualquer tentativa. Porque é uma coisa que, para as nossas condições, se torna impossível. Espera aí, o que Deus espera de nós? O que Deus espera do nosso convívio? Há característica, eu tenho essa possibilidade, mas não é por esse caminho que nós temos que entrar. Não é isso que tem que ocupar o lugar da nossa mente. Não é isso que tem que estar à nossa frente, como para que nós possamos contemplar continuamente. Né? Então, amados, antes de considerarmos aqui, né, com vocês, os principais mandamentos do Senhor, quanto ao relacionamento entre irmãos, nós temos que fitar os olhos, né, nós temos que olhar e fitar os nossos olhos em verdades declaradas na palavra de Deus quanto a esta relação. E a qual nós temos que amar. Nós temos que ver essa verdade, desejar essa verdade, crer nessa verdade e proclamar essa verdade. Nós temos que crer e proclamar. Proclamar para nós mesmos e proclamar entre nós. Preste bem atenção nisso, que é uma coisa que nós sempre temos falado. Primeiro, nós temos que ter a verdade bem cravada
no nosso coração, para depois podermos praticar os mandamentos. Você se lembra da relação que há entre querigma e didaquê, verdades e mandamentos? Lembram disso, amados? Uma coisa nós já sabemos: os mandamentos do Senhor, eles não são compatíveis com a nossa natureza humana, com a nossa natureza carnal. Então, amados, ouvir a verdade, essas verdades que geram fé, libera poder. Para quê? Para nós podermos praticar os mandamentos. A prática dos mandamentos só pode acontecer como consequência de nós termos a verdade do Senhor bem firmada em nossos corações. Na medida em que nós cremos nas verdades que vamos considerar aqui, será mais fácil encarar os mandamentos que vêm pela frente. Amados, então, meditando nesse tema, a natureza de nossa relação, vamos contemplar 3 elementos peculiares da natureza da nossa relação. 3 elementos. Primeiro elemento, vamos ver isso, vamos meditar na palavra. Eu pedi para o Rafa deixar os textos escritos, né? Para que a gente possa meditar. São bastante textos. Vamos nos encher da palavra de Deus para contemplar essas verdades com fé. Primeira, somos irmãos. Segunda, somos de fato membros de Cristo. Terceiro, somos membros uns dos outros. Vamos percorrer nas Escrituras, amados, e vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Primeira coisa que nós precisamos entender: somos filhos do mesmo Pai. João 1, de 12 a 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quem diz isso? A palavra do Senhor. Outro texto, Romanos 8, de 16 a 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. De quê? O que, amados? De que somos filhos de Deus. O que o Espírito testifica com o nosso? Somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Outro texto, Gálatas 25, 26. É isso, né? Gálatas 3, 25, 26, desculpe. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Outro texto, Gálatas 4, de 4 a 7.
Amados, eu estou fazendo questão de repetir, de ler esses vários textos. Por quê? Porque são verdades que nós precisamos, de fato, crer. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos? Porque sois o quê? Filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, Paizinho. De sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filhos, também herdeiros de Deus. Outro texto, amados, para rechear essa verdade, com a confirmação da palavra de Deus. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quem diz isso? O Senhor, o Todo-Poderoso. E por fim, Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou para Ele. Em que condição, amados? Como filhos. Ao nascer de novo, amados, nós somos regenerados para quem? Para o Senhor. Ao nascer de novo, nós somos regenerados para o Senhor, de maneira que somos feitos filhos de Deus. Deus nos adotou como seus filhos, filhos pela fé em Cristo Jesus. Deus Pai derramou em nossos corações o quê? O Espírito de seu Filho. Ele nos ensinou a orar, o próprio Jesus nos ensinou a orar. E como começa a oração? Pai nosso. Glória a Deus, amados. Aleluia. Está completamente testificado na palavra de Deus que somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai eterno. Deus nos colocou, amados, na mesma relação filial com seu Filho Jesus. Nos pôs no mesmo grau e privilégio. A maior honra que um ser humano pode receber em todo o universo, em toda parte, em todo tempo, em todo lugar, é ser feito filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, se eu sou filho de Deus, e essa pessoa que está do teu lado, e que está na tua frente, e que está aí perto de vocês, se eu sou filho de Deus, e eles são filhos de Deus, o que é que nós somos? Irmãos. Vamos olhar lá em Romanos 8, 29. Antes de ler o texto, olha para o seu irmão aí do teu lado e diz: nós somos irmãos, você é o meu irmão. Aleluia! Nós somos irmãos. Como é bom isso, né, amados? Eu só vejo sorriso e alegria no coração dos amados. Amém.
Agora vamos ver como que a palavra fala isso, para se fixar na nossa mente e no nosso coração. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor fez tudo isso a fim de que Jesus, o primogênito do Pai, ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Mateus 23, 8. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. O que nós temos que fazer com isso? Com essas verdades, nós temos que crer e proclamar. Nós somos irmãos. Amados, nós somos membros de uma família. Que família é essa? A família de Deus. Sendo Ele próprio, o próprio Deus, o Criador do universo, sendo Ele o quê? O nosso Pai. Essa família é a família de Deus. E Ele próprio é o nosso Pai. E Jesus, o nosso irmão mais velho, nosso irmão maior. E nós, amados? E nós, irmãos, com todos aqueles que são filhos de Deus. Só que tem uma coisa aqui, amados, que talvez as nossas situações acabam não dizendo quão precioso e quão grandioso estas coisas, né? Esse parentesco, essa irmandade, a gente tem que ver que ela tem que ser mais forte do que o nosso parentesco carnal. Mas Deus, como que é isso? O nosso parentesco carnal, ele é bom, ele é precioso, mas ele é temporal. Mas a irmandade espiritual, essa que nós temos em Cristo, ela é eterna. A família de Deus é eterna. Então, amados, nós devemos nos ver e nos estimarmos como verdadeiros irmãos. Nós temos que nos ver e nos estimarmos como verdadeiros irmãos. Para que fique mais claro na nossa mente, tem um esclarecimento importante aqui, amados. Vamos contemplar aqui uma verdade que ela é dura. Mas ela é propícia porque ela nos dá um contraste, né? Para que possamos ver melhor a grandeza do que temos em Cristo. A grandeza do que nós podemos ter em Cristo Jesus. Essa verdade é o seguinte: nem todos os homens são nossos irmãos. Isso é verdade. Nem todos os homens são nossos irmãos. Pois nem todos, amados, são filhos de Deus. Existe uma mentalidade no mundo, e essa mentalidade é errada, né, que diz que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Nem todos os homens são filhos de Deus. Existe uma ideologia, e essa ideologia ela é chamada de universalismo. Essa ideologia considera que todos são nossos irmãos, que todos são filhos de Deus. É certo, né, amados, que na criação todos são criaturas de Deus. Deus criou a todos, mas na ordem espiritual tem uma coisa dura que acontece.
Uns são filhos de Deus e outros são filhos do diabo. Isso é duro, mas é bom que a gente entenda sobre isso, medite sobre isso e confirme nas Escrituras, porque nas Escrituras está declarado isso. Vamos ler lá em 1 João 3,10. Olha só, quem está dizendo isso não é o Neu. É a palavra de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são esses? Qual a diferença? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama ao seu irmão. Onde que está escrito isso? Na palavra de Deus. Outro texto, 1 João 4, 5 a 6. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Os que não são filhos de Deus, que são filhos do diabo, eles têm um linguajar. E eles falam da parte do mundo. E quem ouve eles? O mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Nós nos declaramos verdades, amados, a respeito do Senhor, da parte de Deus. Quem ouve? Quem consegue ouvir essa verdade? Somente os filhos de Deus. Quem está dizendo isso, Neu? É a palavra de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João 8, 38 a 44. Aqui é uma palavra de Jesus. Jesus, quando foi contestado pelos religiosos, eram pessoas religiosas da época, né? Aí Jesus começa a dizer: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Jesus já faz uma diferença. Ele está falando da parte do Pai dele. E ele está falando que os outros fazem o que viste no Pai dele, no Pai dos outros. Então, eles responderam para Jesus: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Falou: se vocês são filhos de Abraão, pratiquem a obra que Abraão praticou. Mas agora procurai matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Ele falou: assim não foi Abraão que vocês estão dizendo que é o seu pai? O Abraão não fez assim. Disseram eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Então Jesus replica, responde para eles, né? Se Deus de fato fosse vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha voz. Por quê? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicídio desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Nós pertencemos ao Senhor, amados, mas nem sempre foi assim. Em outros tempos, nós não éramos. Porque a palavra de Deus assim declara: Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou da onde? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe o reino da luz e o reino das trevas. Existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. E quem diz isso? As Escrituras. Mas quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Ou quem são os nossos irmãos? Primeiro, os filhos de Deus é aqueles que são nascidos de novo. Aqueles que experimentaram o novo nascimento. Vamos ver isso em João 3, de 3 a 6. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus estava falando que um homem que já era velho, era um religioso. E ele pergunta para Jesus: como eu posso nascer se eu já sou velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem são os filhos de Deus? Quem são os nossos irmãos? São aqueles que nasceram de novo. Quem são? Aqueles que estão sujeitos a Cristo. Só que não é uma coisinha assim da cabeça apenas, pensamentos, né? Os que estão seguindo a Cristo, os que estão sujeitos a Cristo, o que eles estão fazendo? Seguindo a Cristo. E perseveram nisso, continuam nisso. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Os filhos de Deus são as suas ovelhas. Elas ouvem a voz do seu filho. Elas conhecem. E elas seguem. Outro texto. 2 João 1,9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Seguir a Cristo é seguir a sua vontade, é conhecer a verdade, conhecer a doutrina. Amados, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos. Amados, mas nós não o somos
por uma mera acepção mental. Não é apenas porque eu quero ser e acho que sou bom para isso. Mas quem são então? Não é porque eu me acho bom para isso. Mas é porque, segundo as Escrituras a esse respeito, conhecemos a verdade de Deus e nela cremos. Nós somos filhos de Deus porque nós conhecemos a verdade de Deus e nela cremos. E não só isso, conhecemos a vontade de Deus e a ela nos submetemos. Então nós somos filhos porque conhecemos a verdade de Deus e cremos nela. Conhecemos a vontade de Deus e nela nos submetemos. Outro elemento, amados. Outro elemento, o segundo elemento que nós dissemos ali. Somos membros de Cristo. O que significa isso? Somos membros. Primeira verdade que nós temos que crer e proclamar. Que nós somos irmãos. Somos irmãos por consequência de sermos filhos. Primeira, somos irmãos. Segunda, somos membros de Cristo. Nós fomos chamados, sabe para quê, amados? Para sermos participantes de Cristo. Mas como é isso? Membros do seu corpo. Sabe o que significa, amados? Nós somos participantes dele mesmo, do próprio Cristo. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O que a palavra diz? Aquele que se une ao Senhor é o quê? É um espírito com Ele. Isso é profundo, isso é maravilhoso, isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Cada um de nós, amados, quando nós nos entregamos a Cristo, nós fomos feitos um com Ele. Fomos enxertados em Cristo. Nós fomos feitos uma só coisa com Ele. 1 Coríntios 12:12. Porquanto assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Quem disse essa verdade? Quem falou essa maravilha? A palavra de Deus. Vocês conseguem enxergar a grandiosidade disso, amados? Olha, o corpo de Cristo, ele é um e tem muitos membros. Quem são esses membros? Você é membro de Cristo? Nós sendo muitos, nós constituímos um só corpo. Aí ele fala, assim também é com respeito a Cristo. Efésios 5:30. Porque somos membros do seu corpo. Olha que tremendo, amados. Nós temos falado que Cristo é o que da igreja? Ele é o cabeça da igreja. Amados, mas Ele não é só o cabeça. Ele é também o corpo. Então, ao pertencermos ao corpo de Cristo, nós somos parte dele mesmo.
Somos um com Ele. Outro texto que fala, Cristo é a videira verdadeira e nós os ramos. João 15:15. João 15:5, quer dizer. Eu leio aqui para vocês. João 15:5. Olha o que diz ali. Olha como Jesus se coloca junto conosco, amados. Olha como Ele nos coloca. Olha como Ele decidiu que fosse. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. A videira não consiste somente no tronco. A videira é a totalidade. Os ramos são parte dessa totalidade. Também nós, amados, de fato e de verdade, somos parte de Cristo. Somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1:23. Está falando sobre a igreja aqui. A igreja, né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem é que enche tudo em todas as coisas? Quem é, amados? Quem é que tem essa condição e essa capacidade? Não é o Filho de Deus? Não é Jesus? A igreja é o corpo de Cristo, que é a plenitude. A plenitude quer dizer, amados, o complemento. Amados, isso é incrível. Isso é maravilhoso demais. Isso ultrapassa a nossa compreensão. A igreja é o complemento de Cristo, é a plenitude de Cristo. Não que ele precisasse disso, ele já era pleno em si mesmo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles não precisavam de nada disso. Eles eram plenos em si mesmo. Mas pela sua sabedoria e graça, Ele decidiu que as coisas fossem assim. Ele decidiu que fosse assim para que o propósito dele fosse cumprido. Amado, glórias a Deus por isso. Gratidão, glórias e honras sejam dados ao Senhor por todas essas coisas. Foi exatamente nisso, amados, que as portas se abriram para nós e nos livrou da condenação eterna. Está aberto para todos que decidirem viver essa verdade e andar nessa verdade. A expressão mais comum desse nosso relacionamento com Cristo é em Cristo. Tem essa expressão, a expressão é em Cristo. Essa expressão, amados, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, especialmente nas cartas apostólicas, né? E ela revela o quão estreita e substancialmente Deus tem nos unido em Cristo e nos tem feito com Ele uma só coisa. Esse é o ponto fundamental e medular de toda a proclamação da edificação do corpo de Cristo. Só que nós temos que atentar para uma coisa, amados. Em virtude da nossa união com Cristo, nós temos o terceiro elemento para gerar fé.
Em virtude disso, da nossa união com Cristo, tem uma coisa lógica que acontece. No início eu falei que nós somos irmãos. Mas a verdade também declara que assim como nós somos membros de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Olha a grandeza e a intensidade dessa irmandade. Nós somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Por isso deixai a mentira, fale cada um com o seu próximo. Fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso é verdade? Então nós temos que crer e proclamar, porque está na palavra de Deus. Somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Assim também nós, conquantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Somos um só corpo em Cristo. A consequência disso, a consequência lógica disso, e membros uns dos outros. Nossa participação na vida de Cristo nos coloca em uma relação de dependência vital com o seu corpo. E aqui, amados, nós não estamos falando de vida natural, que é preciosa, mas ela não é a excelência dessa questão. Nós não estamos falando de vida natural, estamos falando de algo maior do que isso, mais precioso que isso. Estamos falando de vida eterna. E nós temos dependência vital do corpo para isso. Só que tem o seguinte, nós não podemos participar do corpo de Cristo sem participar, portanto, uns dos outros. Nossa união com Cristo envolve nossa união com todos aqueles que estão unidos a Cristo. Ao ser um com Cristo, também sou um com o meu irmão. É uma coisa lógica. Se o meu irmão é um com Cristo, eu sou um com Cristo. Logo, eu sou um com o meu irmão. Este vínculo que nos une, ele é sublime e ele é eterno. É a relação mais importante que podemos ter nessa terra. Sabe por quê? Porque é por toda eternidade. Qualquer outra relação, amados, que nós podemos ter nessa terra, ela é temporal. Entre os vínculos humanos, né, que mais os homens dão importância, se destaca qual? O casamento, não é? Entre os vínculos humanos, o casamento é o que mais deixa marca na nossa vida. Mas notem que essa aliança tem o seu fim na morte. Mas nossa relação com os nossos irmãos em Cristo, ela é eterna. Esse vínculo se dá aonde? Na família de Deus. Esse vínculo se dá na família de Deus. Ela começa aqui na terra, mas ela continua nos céus por toda eternidade. Efésios 4, 15. A família de Deus é o vínculo que nós temos com Ele e com nossos irmãos.
Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra. Efésios 3, 15, né? É isso? Oh, desculpa. Não, é 3, 14 e 15. Não. É. Por essa causa, esse aqui, ó. Não olha para o que eu digo, não. Você olha para o que está escrito na palavra de Deus. Amados, essa unidade, ela teve o seu custo. Essa unidade é a que Cristo conseguiu pelo sacrifício de si mesmo. Através do quê? Da sua morte e da sua ressurreição. Com isso, ele criou em si mesmo um novo homem, um só corpo. Vamos ler lá, vamos falar direitinho, Efésios 2, 14 e 15. Eu acho que tá certo. Olha o que está escrito. Olha que vamos entender esse texto, amado. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Está falando de quê? Não de indivíduo, está falando de povos. Olha só. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Para quê? Para que dos dois, os dois quem? Dois povos. Para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem. Coisa incrível. Essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus não tem limites. O nosso Deus de dois povos criou um só homem, fazendo a paz. Glória a Deus por isso. Vamos dar uma olhadinha na oração sacerdotal, na famosa oração sacerdotal. Quando Jesus roga ao Pai pelos seus discípulos, e essa oração se estende para nós até hoje. João 17, do versículo 20 ao 23. João 17, do 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem crer em mim. Crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. Em que padrão? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Como? Como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Olha o nível do pedido de Jesus.
que ele pede ao Pai a respeito daqueles que o Pai havia dado a eles. O que ele pede? Que os seus sejam um. Ele pede por unidade perfeita, uma unidade que seja visível e que seja manifesta ao mundo. Amados, o Pai não deixaria de ouvir o pedido do seu filho. O Pai ouviu e tem respondido à oração de seu filho. Eles têm, amados. O Pai tem feito isso, tem ouvido e respondido à oração de seu filho. O Pai deu importância a isso ainda hoje. Hoje, amados, em tempos difíceis, sabe aonde? Em nossas vidas. Ainda hoje, Deus está respondendo e vai continuar a responder a oração de seu filho. Só que tem o seguinte: para recebermos os benefícios do clamor de Jesus, nós devemos ter a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos nos ver uns aos outros como Ele nos vê. Como? Membros de Cristo. E um com Ele. E, portanto, membros uns dos outros. Um com os nossos irmãos. Quando você olha para os membros do seu corpo, você é favorável a ele? É favorável ao teu braço, à tua perna, ao teu coração? Você faz bem aos membros do teu corpo? Você se vê longe deles? Olhe para o teu irmão aí do lado e diga para ele: meu irmão, eu sou um com você. Por toda eternidade, eu sou um com você. Você faz parte intrínseca da minha vida. Amados, essas verdades nos alimentam, gera fé. Há um tempo atrás eu comecei a pensar em alguma coisa assim, alguma coisa humana, né, que pudesse refletir para servir como uma figura, né? Refletir, por exemplo, a natureza desse que deve ter nesse nosso relacionamento, de que somos irmãos, do nosso relacionamento com Cristo. Eu comecei a pensar de uma coisa intensa. Do casamento nós já dissemos que tem sua validade, né? Aí eu pensei numa coisa. Eu pensei num bebê no ventre da sua mãe. Isso é uma coisa muito intensa. Você olha e você só vê uma pessoa. Só sua mãe. Mas no final eu cheguei à conclusão que isso é muito pouco para comparar com o nível de unidade que nós temos que ter como membros do corpo de Cristo. Com o Senhor, porque aqui, amados, a mãe e o filho vão com o passar do tempo se individualizando, né? Tendo vidas independentes. E como casamento, esse vínculo, né, de mãe e filho, ele é interrompido totalmente pela morte de um dos dois. Provando que esse vínculo ele não é eterno. Já o vínculo que nos une em um só corpo com o Senhor, e por consequência com os nossos irmãos, ele é eterno. Este é o nível
de unidade que nós precisamos ter com Cristo. E deve ser também o padrão do nível de unidade que devemos ter com os nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor, no decorrer desses tempos, em meio às dificuldades, lutas e coisas que tenhamos que enfrentar, que o Senhor aperfeiçoe essa verdade nos nossos corações. Amados, que é necessário que a gente medite constantemente nas verdades que geram fé. Estas coisas são incríveis e ultrapassam os limites da nossa compreensão, da ciência, de qualquer coisa. Porque são verdades eternas, são verdades declaradas na palavra de Deus. Nós temos que nos encher e nos fortalecer dessa verdade. Hoje nós não falamos sobre os mandamentos que regem esse poder gerado por essa verdade bem fixada, bem clareada nos nossos corações. Hoje nós falamos da natureza da nossa relação, né, amados? Somos irmãos, somos membros de Cristo, somos membros uns dos outros. Se encham dessa verdade. Comuniquem essas verdades uns para os outros. Porque nós precisamos enfrentar os mandamentos que dão direção para esse poder. E, se Deus permitir, na próxima reunião, eu gostaria de falar sobre isso. Uma vez que nós estamos cheios, que vocês vão meditar nessa verdade, se encher dessa verdade, deixar essa verdade mexer no coração de vocês, no meu coração. Nessa medida nós estaremos prontos para enfrentar as verdades, os mandamentos do Senhor a esse respeito. Então, se Deus permitir, nós vamos falar do amor fraternal. Como primeiro ponto, o que ama está cumprindo a lei. Segundo, o novo e principal mandamento que Jesus ensinou. E terceiro, aquele que não ama a seu irmão permanece nas trevas e na morte. É forte? Quarto, né? O amor é a única motivação legítima para a prática da vida cristã. O amor é fruto do Espírito. Este amor flui de um coração sincero e purificado. O amor deve se desenvolver e abundar cada vez mais em nós. Depois, outro ponto, o estar junto. Esse amor ele precisa ser revelado num ambiente. Esse ambiente é quando estamos juntos. No estar juntos, devemos ter uma mentalidade de comunidade. Todos juntos pelas casas. O tempo passado juntos nas reuniões, eles são básicos, mas não são o suficiente. O estar junto é indispensável para conhecer e servir uns aos outros. E vamos ver alguns conselhos práticos para isso. E depois nós vamos ver sobre o serviço. Estamos juntos, nos amamos, estamos juntos. Esse amor ele precisa se expressar no estar juntos. E ele é expresso como serviço. A vocação da igreja é servir. Servir aos meus irmãos é servir a Cristo. A quem devemos servir? Com que devemos servir? E como devemos servir?
No desenvolvimento da comunhão, koinonia, o amor de Deus se manifesta como serviço. A habilidade e os dons espirituais são capacitações para servir. Se temos habilidade, se temos dons, só existe para uma coisa: para nos capacitar para servirmos uns aos outros. Na koinonia, vemos a necessidade das pessoas. Na comunhão, na koinonia, vemos as necessidades da pessoa. Na diaconia, no serviço, suprimos essas necessidades. Seja elas espirituais, seja elas emocionais, seja elas físicas, materiais. O Senhor tem nos dado dom para isso. Uma vez enriquecidos, animados, fortalecidos pela voz da verdade que ecoou em nossos corações, dizendo coisas preciosas a esse respeito, vamos meditar. Depois nós vamos meditar na doutrina. Amém, amados? Senhor amado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos percebido o quanto Tu tem amado a Tua igreja, os Teus santos. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua riqueza, Paizinho querido. Te agradecer pela revelação que temos, Pai, que Tu nos deu um sacerdócio. Te agradecer porque Tu estabeleceu de maneira clara, Senhor, a Sua estratégia divina e tem comunicado a nós. Te agradecer por todo o conselho, Senhor, todo o Seu conselho, que Tu tem deixado à disposição para que possamos abundar neles, Paizinho querido, e viver essa vida preciosa de corpo de Cristo, onde amamos e servimos uns aos outros, Paizinho querido. Nos dá graça, Senhor. E a nossa esperança não está na nossa condição. Está no Teu poder, Senhor. E na Tua disposição de levar adiante essa obra preciosa que Tu iniciou em nossas vidas. E a Tua palavra diz que Tu, Senhor, que iniciou essa boa obra em nós, que Tu és fiel para completá-la. Amém, Senhor? Deus é bom.